a gente vai ter um ciclo diesel, e já que eu tenho um ciclo diesel, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, até para auxiliar na visualização dos processos, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar o diagrama de um ciclo diesel. Na realidade, eu vou pegar e vou copiar o diagrama aqui. Então, vou pegar esse diagrama, vou pegar o diagrama PV, tá? Vamos colocar aqui, ó, de um ciclo diesel. Beleza? Então, aqui está o diagrama PV desse ciclo. Bom, ele diz o seguinte, ó, eu tenho uma razão de compressão igual a 20, então o R é igual a 20, tá? E o calor transferido ao fluido de trabalho por ciclo é de 1.800 kJ por quilograma. Aonde que eu tenho transferência de calor? Eu tenho aqui, ó. Calor sendo transferido, eu tenho aqui. Esse daqui vai ser o meu QH, né? Calor sendo transferido. Então, o calor sendo transferido aqui é de 1.800 quilojoules por quilograma de ar que está presente aí dentro do meu sistema, né? Beleza. Ele diz que no início do processo de compressão, eu vou começar até o processo de compressão aqui, ó, a compressão é do ponto 1 até o ponto 2, né? O início do processo de compressão, ou seja, ponto 1, eu tenho uma pressão de 0,1 megapascal, ou seja, 100 quilopascal, né? E eu tenho uma temperatura de 15 graus Celsius. Já vou converter isso daqui para Kelvin. Então, 15 mais 273, isso daqui vai ser 288. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 288 graus Celsius. Essa daqui é a temperatura que eu tenho no ponto 1, né, na entrada ali no início do processo de compressão. Desculpa, Kelvin. Era 15 graus Celsius, aqui é 288 Kelvin. Beleza? Bom, nós sabemos que eu estou trabalhando aqui com ar, né? Então, eu posso utilizar a equação do gás ideal para achar qualquer informação necessária no problema. Já que eu tenho pressão e temperatura, uma coisa que eu posso achar fácil é o volume específico. Tá? Posso usar a equação do gás ideal, né? P1V1 é igual a RT1. Então, o volume específico seria RT1 sobre P1. Tá? Estou achando o volume específico por quê? Porque eu tenho pressão e temperatura nesse ponto. Achando o volume específico, eu consigo achar uma informação do ponto 2 utilizando a razão de compressão. Tá? Então, vamos fazer isso daqui. O R do ar é 0,287. Então, a constante do ar é 0,287. Eu deixei as constantes, todas as constantes referentes ao ar, aqui, ó, no slide, quando a gente estava vendo aquela parte de revisão de termodinâmica, tem as propriedades do ar, o CV, o CP e o R, estão presentes aqui. Mas também a gente consegue pegar em qualquer tabela de propriedades gerais de fluidos. Tá? Então, 0,287 kJ por quilograma Kelvin é o R, então, aqui está em quilo, então a pressão vou ter que colocar em quilo também, tá? Temperatura, 288 Kelvin, e a pressão é 100 quilopascal. Vou colocar isso aqui, 100. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, ó, 0,287 vezes 288 dividido por 100, a gente vai achar um valor de volume específico no ponto 1 de 0,8265. Eu vou colocar aqui 0,827, tá? 0,8. Não, vou colocar 4 casos aqui. Para volume específico é bom colocar mais casos. 0,28266. 8266.
meia. Beleza. Achamos volume específico e tem unidade de metro cúbico por quilograma. Nós sabemos a razão de compressão. A razão de compressão nada mais é do que o volume máximo sobre o volume mínimo. Volume máximo é o volume do ponto 1, volume mínimo é o volume do ponto 2. Então, a razão de compressão, que é V1 sobre V2, com isso daqui a gente acha o volume específico 2. CV1 sobre R, que é igual a 0,8266 dividido por 20. Então, volume específico 2, 0,8266 dividido por 20, dá 0,413. Tá? Estou usando aqui 4 casas para o volume específico. 0,0413. Beleza. Unidade, mesma do volume específico 1, né? Metro cúbico por quilograma. Beleza. Achamos agora uma informação do ponto 2. Mas a gente precisa de mais informações do ponto 2, né? O que a gente pode achar aqui no ponto 2? Observem que esse processo aqui de compressão é um processo isentrópico, tá? O processo de compressão é isentrópico. E a gente viu algumas relações aí para processos isentrópicos. Sempre quando a gente tiver algum processo isentrópico de um gás ideal, considerando calores específicos constantes, né, a nossa consideração aqui nos nossos problemas, a gente pode utilizar qualquer uma dessas relações. Então, por exemplo, a gente poderia utilizar essa relação aqui, ó. Eu tenho volume específico no ponto 1 e no ponto 2, sei temperatura do ponto 1, consequentemente eu acho temperatura do ponto 2. Tá? Posso fazer também para achar pressão, né? Eu sei pressão do ponto 1 e do ponto... Eu sei o volume específico do ponto 1 e do ponto 2, sei a pressão do ponto 1, então eu posso achar pressão. No enunciado do problema, a primeira coisa que ele quer que a gente ache é pressão e temperatura em cada um desses estados. Então, eu posso utilizar essas relações para achar tanto pressão quanto temperatura. Então, vou pegar aqui, ó, vou copiar essa equação. Isso só vale, essa equação aqui só vale para processos isentrópicos, tá? De gases ideais. Então, vou pegar essa relação aqui e vou isolar o T2, porque o T2 é a informação que eu quero. Então, T2 é igual a T1, que multiplica V1 sobre V2. V1 sobre V2 é o próprio R, né? Vou colocar assim, ó, R, K, menos 1. Então, T1 é 288 Kelvin, o R é 20, o K do ar é 1,4, né? 1,4 menos 1, 0,4. Tá? Se lembrem que o K nada mais é do que o CP sobre CV, tá? K é a razão entre o CP e o CV. Então, se pegar 1,004 dividir por 0,717, a gente tem o valor de K. Se a gente fizer isso daqui, vamos ver quanto que vai dar. 288, que multiplica 20 elevado a 0,4. Dá 954,6 Kelvin. Aqui está a temperatura. Posso fazer algo análogo para achar a pressão. Então, vou fazer isso daqui, ó. Vamos colocar aqui e vamos achar a pressão. Então, o que eu tenho aqui? Pressão 2 vai ser igual a pressão 1. V1 sobre V2 é o R, né? R elevado a K. Então, pressão 1 era 100 kPa, né? 100. Vou deixar aqui 100 e a resposta vai dar em kPa, vezes 20, e o K é 1,4. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui,
100 vezes 20 elevado a 1,4, nós vamos ter aqui um valor de 6.628,9 quilopascal. Então, essa daqui é a pressão do ponto 2. Beleza? Se vocês observarem aqui, ó, a pressão do ponto 2 é igual à pressão do ponto 3. É a mesma, certo? A pressão do ponto 2 é igual à pressão do ponto 3. Então, a primeira informação aí referente ao ponto 3 a gente já tem. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. P3, que é igual a P2, vai ser aquele valor de 6.628,9. 6.628,9 quilopascal. Beleza? Então, essa daí é a pressão do ponto 3. Como que a gente vai achar a outra informação aqui do ponto 3? Bom, a gente não sabe nem temperatura, nem volume específico do ponto 3. Só que nós sabemos que naquele processo aqui, ó, deixa eu até dar um zoom aqui, pessoal. Nós sabemos aqui, ó, que nesse processo eu tenho o processo de fornecimento de calor. Tá? Então, sabendo que aqui a gente tem o processo de fornecimento de calor, eu posso aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse processo para relacionar essa quantidade de calor que está sendo fornecida pela variação de temperatura. Eu não sei se vocês se lembram que a gente viu na aula passada, deixa eu colocar aqui nos slides. Quando a gente estava avaliando esse processo aqui de fornecimento de calor, quando a gente aplicou a primeira lei, vou até apresentar aqui, ó, para vocês lembrarem. Aqui a aula da semana passada. Quando a gente aplicou a primeira lei da termodinâmica nesse processo aqui de fornecimento de calor, e a gente achou que o calor fornecido, considerando calores específicos constantes, né, para esse processo, era a variação de entalpia. Por quê? Porque eu tinha uma mudança aqui de temperatura e eu tinha um trabalho associado também. Tá? Então, é isso que a gente vai utilizar aqui. A gente vai aplicar essa equação, tá? Que é específica aqui para o processo de fornecimento de calor para o ciclo diesel, tá? Para a gente achar a temperatura. Então, QH vai ser igual a entalpia 3 menos a entalpia 2. Considerando calor específico constante, eu tenho um CP ΔT. Um CP temperatura 3 menos temperatura 2. Tá? Então, calor fornecido, que eu tenho, né? Então, essa informação aqui eu tenho, pH eu tenho, CP eu sei, temperatura 2 eu sei. Então, eu vou isolar essa temperatura 3 aqui. Temperatura 3 vai ser QH sobre CP, só joguei o CP para o outro lado, dividindo, mais T2. Tá? Então, a temperatura 3 vai ser o QH, que no enunciado foi passado, né? O QH era 1.800 kJ por quilograma. 1.800 kJ por quilograma. O CP é 1,004 e a temperatura 2
que é a temperatura ao final do processo de compressão, a gente já calculou, é 954,6. 954,6. Então, com isso daqui, a gente calcula qual que é essa temperatura 3. 1.800 dividido por 1,004 mais 954,6. Dá 2.747,4. 2.747,4 Kelvin. Até aqui tudo bem, pessoal? Dúvidas até esse momento? Tudo certo? Beleza. Então, achamos aí a temperatura 3. Bom, com a temperatura 3, o que a gente pode fazer é utilizar a equação do gás ideal para achar o volume específico 3, né? Porque eu tenho temperatura 3 e eu tenho pressão do ponto 3, né? Porque pressão no ponto 3 é igual a pressão no ponto 2 no ciclo diesel. Então, vamos utilizar a equação do gás ideal. P3V3 é igual a RT3. Então, o volume específico do ponto 3 vai ser RT3 sobre P3, 0,287, vezes a temperatura 3, que é 2.747,4, dividido pela pressão do ponto 3, que nós calculamos igual a 6.628,9. 6.628,9. Então, daqui a gente tira o volume específico do ponto 3, que é 0,287 vezes 2.747,4 dividido por 6.628,9. Então, aqui a gente vai ter um valor, eu achei aqui um valor de 0,1189. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 0,1189 metros cúbicos por quilograma. Bom, já temos aí todas as informações do ponto 1, 2 e 3, né? Do ponto 1 foi dado já, né? É isso daqui. Do ponto 2, a gente quer saber pressão e temperatura, né? Então, tá aqui, ó, pressão e temperatura. Temperatura e pressão. Do ponto 3, a pressão do ponto 3 é igual ao do ponto 2. A temperatura do ponto 3 está aqui e a gente achou também o volume específico do ponto 3. Beleza. Vamos agora para o ponto 4. O que a gente sabe aqui do ponto 4? A gente sabe que o volume específico do ponto 4 é igual ao volume específico do ponto 1. É isso que está mostrando aqui, ó. Volume específico do ponto 4 é igual ao volume específico do ponto 1. Então, vamos calcular isso daí, ó. Vamos colocar, ó, volume específico do ponto 4 é igual ao volume específico do ponto 1, que é igual a 0,8266. 0,8266 metros cúbicos por quilograma. Então, esse é o volume específico. Beleza. O que eu consigo ainda achar do ponto 4? Bom, a gente sabe que esse processo aqui, ó, de 3 para 4, é um processo também isentrópico. Então, eu posso utilizar as relações para processos entrópicos. Essas relações aqui, ó. Essas relações aqui de baixo, posso utilizar qualquer uma delas. Vou utilizar alguma que tenha volume específico, porque eu sei o volume específico tanto do ponto 3 quanto do ponto 4. Então, vou utilizar essa informação para achar temperatura e pressão. Então, vamos pegar essa equação aqui.
Vou colocar aqui, ó. Aqui está 2 e 1, mas eu vou escrever em função do ponto 3 e ponto 4. Então, até vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar aqui no lado, só para copiar a equação, e daí eu vou deletar. Eu sei a temperatura do ponto 3 e quero saber a temperatura do ponto 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, T4 sobre T3 é igual. Só cuidado aqui com os índices, tá? Ó. Se eu coloquei aqui T4, T3, aqui vai ficar V3, V4, tá? É sempre invertido aqui para essa equação. V3, V4, K menos 1. Se eu quero saber a temperatura 4, então vai ser T3, V3 sobre V4, K menos 1, e agora substituindo os valores, né? T3, temperatura 3, a gente achou aqui em cima, 2.747,4. 2.747,4. Volume específico 3, 0,1189. 0,1189. Volume específico 4 é igual a 1, né? 0,8266. K menos 1, K é 1,4, menos 1 dá 0,4. Então, se a gente calcular isso daqui, vamos ver aqui quanto que vai dar. Estou primeiro fazendo ali o que está dentro dos parênteses, vou elevar isso a 0,4 multiplicado por 2.747,4. Eu achei aqui um valor de 1.264,95. Então, é 1.265,0. 1.265 Kelvin. Essa é a temperatura do ponto 4. Beleza? Pressão do ponto 4. Como que eu posso achar essa pressão aqui do ponto 4? Bom, sem temperatura, sem volume específico, poderia usar a equação do gás ideal, né? P4, V4 é igual a RT4. Posso fazer assim, ou se eu quiser, posso utilizar também uma das relações aqui, né? Para processo isentrópico. Posso utilizar uma dessas equações aqui também. Fica a critério de vocês. Vou fazer por essa daqui. Então, a pressão 4 vai ser constante do gás vezes a temperatura 4 sobre volume específico 4, a constante é 0,287, temperatura 4 é 1.265, e o volume específico 4 está até aqui, né? 0,8266. Então, é 0,8266. Esse é o volume específico 4 que nós tínhamos achado aqui. Ó. Então, se nós fizermos agora esse cálculo aqui, só pegar aqui a calculadora para a gente fazer. 0,287 vezes 1.265 dividido por 0,8266, 439,2. Tá? Então, essa daqui é a pressão, 439,2 quilopascal, né? Porque o R está em quilo, né? Então, 439,2 quilopascal. Que são a pressão e temperatura aqui em cima do ponto 4. Então, com isso, a gente fecha a letra A. Tá? A letra A, basicamente, era para calcular pressão e temperatura nos 4 pontos. Tá? Vamos ver o que ele pede aqui na sequência.
ele pediu para a gente calcular aqui também a eficiência térmica do ciclo. Tem duas formas de a gente calcular essa eficiência térmica do ciclo. Ou a gente pode utilizar direto a equação, tá? Que era essa equação que eu passei para vocês. Uma forma é essa, tá? O que a gente falta aqui a gente calcular? A razão de corte, que nada mais é que o volume específico 3 sobre o volume específico 2, tá? Só tem que tomar um cuidado, tá? Essa equação aqui só vale se eu estiver considerando calores específicos constantes, senão ela não vale, tá? Mas já que aqui a gente está considerando calor específico constante, a gente pode utilizar essa daqui. E a outra forma de a gente calcular é indo pela definição, tá? Definição de eficiência de uma máquina térmica, que é o trabalho líquido sobre o QH. Então, qualquer uma das duas tem que dar o mesmo valor. Claro que pode chegar a uma pequena diferença devido aos arredondamentos ali no cálculo, né? Mas tem que estar muito próximo, tá? O erro é que a diferença que pode dar é devido a algum arredondamento, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que faz pela definição, tá? E daí depois a gente pode até calcular ali pela fórmula direto para verificar se deu o mesmo valor, né? Tem que dar. Então, vamos pegar aqui pela definição de eficiência de uma máquina térmica. O que é eficiência térmica de uma máquina, né? Uma máquina térmica. É o trabalho líquido sobre o QH. E esse trabalho líquido eu posso calcular como sendo QH menos QL, né? Então, vai ficar QH menos QL sobre QH. Bom, QH eu sei, né? É o 1.800 kJ por quilograma. O QL é o processo que está acontecendo, a retirada de calor que está acontecendo nesse ponto aqui, ó. Entre o ponto 4 e o ponto 1. Esse daqui seria o QL. E se eu fizer um balanço de energia aqui, no sistema fechado, a gente já fez isso bastante lá no ciclo Otto, o QL, quando a gente for calcular, vai ser a variação de energia interna que eu tenho ali. Então, vai ser U4 menos U1. Tá? Bom, isso daqui a gente pode escrever como sendo CV T4 menos T1, né? Porque a energia interna está diretamente relacionada com o calor específico a volume constante. Então, o QL, que é o que eu quero saber, vai ser o CV, que é 0,717. Essa informação aqui, novamente, né, vocês podem pegar aqui desse quadro, né, as propriedades do ar, 0,717 kJ por quilograma Kelvin, vezes a temperatura, T4, que no caso, a gente achou a temperatura T4 de 1.265 Kelvin, 1.265, menos a temperatura T1, que era aquela de 288 Kelvin, né? Que era os 15 graus Celsius, né? 288 Kelvin. Então, se a gente calcular isso daqui, eu vou ter 0,717, que multiplica 1.265 menos 288. Eu tenho aqui um valor de 700,5 kJ por quilograma. Tá? Então, é 700,5 kJ por quilograma. Então, a eficiência térmica, se a gente for calcular a eficiência térmica, vai ser QH, que é o 1.800, menos QL, que é 700,5, dividido pelo QH, que é 1.800. Então, se nós calcularmos isso daqui, 1.800 menos 700,5, tudo isso dividido por 1.800,
eu tenho aí um valor de 61,08. Então, 61,1%. Essa é a eficiência térmica. Uma das formas de calcular a eficiência térmica. Tá? Essa daqui seria a letra B. Tá? Se vocês quiserem calcular pela equação aqui, já que a gente está considerando calores específicos constantes, também dá, tá? Então, vocês poderiam fazer assim, ó. Primeiro, calcular essa razão de corte, que é a informação que falta, né? Razão de corte é o volume específico ao final do processo de combustão sobre o volume específico no início do processo de combustão. Ó, ao final do processo de combustão menos no início do processo de combustão. Então, se a gente for fazer o V3 sobre o V2, V3 a gente calculou 0,1189. 0,1189. E o V2 nós calculamos igual a V2 0,0413. 0,0413. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, 0,1189 dividido por 0,0413, nós vamos achar um valor de 2,87. O que é? 2,8789. Tá? Essa é a razão de corte. E agora a gente poderia vir aqui e substituir nessa equação aqui, a eficiência do ciclo diesel. Então, a eficiência térmica desse ciclo diesel vai ser 1 menos 1 sobre o R é a razão de compressão, 20, K menos 1, K é 1,4 menos 1, então é 20 elevado a 0,4. Isso que multiplica razão de corte, que é 2,8789, elevado a K, 1,4, menos 1, dividido pelo K, que é 1,4, razão de corte, 2,8789 menos 1. Então, essa daqui é a equação que eu precisaria fazer. Vamos fazer o cálculo dessa equação aqui, rapidinho, só para... Tem que dar o mesmo valor que a gente viu anteriormente, né? Então, eu vou fazer primeiro ali o que está entre os parênteses ali. Então, é 2,8789 elevado a 1,4 menos 1, dividido por 1,4, que multiplica 2,8789 menos 1. E isso multiplica 1 sobre 20 elevado a 0,4. Eu vou fazer 1 menos essa resposta. Deu 0,6106. Então, é 0,611. 0,611. Se a gente comparar, né, deu o mesmo valor, né? Aqui eu coloquei em percentual, né? Então, 61,1%. Então, tanto faz a forma como for calcular. Beleza? Ele pediu mais uma coisa aqui na questão. Ele pediu para a gente calcular a pressão média efetiva do ciclo. Tá? Vou fazer mais uma divisão aqui. O que é a pressão média efetiva do ciclo? Pressão média efetiva é o trabalho líquido sobre a variação máxima lá dos volumes específicos, né? Então, trabalho líquido sobre volume específico do ponto 1 menos volume específico do ponto 2. Trabalho líquido
Basicamente, ó, se vocês olharem aqui, ó, o trabalho líquido é o QH menos QL, né? Então, seria esse 1.800 menos 700,5, né? Esse é o trabalho líquido. Vou até colocar assim, ó, trabalho líquido é o QH menos o QL, V1 menos V2. Então, é o 1.800 menos os 700,5 sobre o volume específico 1 menos o volume específico 2. Bom, volume específico 1 é 0,8266 e o volume específico 2, 0,0413. 0,8266 menos 0,0413. Bom, com isso a gente calcula a pressão média efetiva. Então, vai ficar 1.800 menos 700,5, isso dividido por 0,8266 menos 0,0413. Então, aqui eu achei um valor de 1.400,1. 1.400,1 quilo pascal. Então, essa daqui seria a resposta da letra C. Então, aqui está a C. A letra B seria essa daqui. Letra B. E a letra A é o que está identificado aqui em vermelho. Aqui seria a letra A. Tá, o que está identificado em vermelho aqui. Então, pontos importantes aqui, tá? Para lembrar referente à unidade 1, tá? A gente está utilizando algumas hipóteses aqui para os cálculos. Então, a gente está considerando só um fluido de trabalho, está considerando o ar como fluido de trabalho, porque ele é o predominante lá no meu sistema, tá? A razão ar combustível é geralmente alta, né? Quando tem a mistura do combustível com o ar, então o fluido mais representativo ali é o ar. E trabalhar com um fluido só é muito mais fácil que trabalhar com uma mistura, né? Porque senão a gente teria que fazer toda a análise do processo de combustão. Isso é um ponto. A gente está considerando que todos os processos são reversíveis, tá? Esse é o segundo ponto. A gente não está modelando o processo de combustão, está substituindo ele por um processo de fornecimento de calor. Sim, todos os exercícios vocês vão considerar CPI semi-constante. Tá? E o quarto aqui, o processo de exaustão, a gente está substituindo ele por um processo de rejeição de calor, tá? Que vai retornar o fluido lá para o estado inicial antes da compressão. Tá? Então, foi isso que a gente viu. Eu expliquei aqui um pouquinho para vocês o funcionamento de motores alternativos, tá? Bem importante vocês saberem o funcionamento de um ciclo movido a gasolina, né, de ignição por centelha, tá? Esse é o ciclo real, não é esse o ciclo que a gente faz os cálculos, a gente faz uma simplificação e trabalha com esse ciclo aqui. Tá? Num ciclo real, eu tenho outros processos de admissão e de descarga, admissão da mistura ar-combustível e descarga dos gases de combustão. Num ciclo real não tenho isso, né? Eu trabalho como se fosse um sistema fechado, então eu tenho uma quantidade fixa de massa aqui dentro, e o processo de fornecimento de calor e de retirada de calor é modelado como processo de combustão e de exaustão dos gases é modelado como processo de fornecimento de calor e rejeição de calor, tá? Então, eu vou sugerir que vocês deem mais uma olhadinha nas animações lá, a gente, ou dar uma revisitada nas gravações para entender o funcionamento de um motor, tá? Posso pedir alguma questão teórica relacionada a isso, tá? Lembrem que motores de ignição por centelha entra no cilindro a mistura de ar combustível, tá? Diferente de um ciclo Otto, né, de um motor a diesel, diferente no ciclo diesel, né, um motor a diesel, onde só entra ar,
tá? Então, é uma diferença significativa. Aqui vai entrar a mistura de ar combustível, e essa mistura vai ser comprimida, tá? E a ignição é dada por uma centelha. Lembrem a diferença de um motor 4 tempos para um motor 2 tempos, tá? Então, quando eu tenho um motor 4 tempos, eu tenho 2 ciclos mecânicos para um ciclo termodinâmico. Então, esse pistão está subindo e descendo 2 vezes para completar um ciclo termodinâmico. No motor a 2 tempos, um ciclo mecânico equivale a um ciclo termodinâmico. Tá? Aqui a gente vai trabalhar bastante com o ciclo ideal, tá, para os cálculos. Tá? Lembrem que o trabalho líquido, a gente geralmente tem que calcular com base na pressão média efetiva, e a potência, quando a gente for calcular, a gente precisa dessa informação de pressão média efetiva, do volume deslocado, né, o volume total, que é o número de cilindros vezes o volume deslocado por um cilindro. E aqui, um ponto importante, ó, se você, esse 1,5 aqui, está relacionado a quantos tempos a gente tem no motor. Então, se é um motor 4 tempos, eu utilizo 1,5 aqui na frente, porque um ciclo termodinâmico precisa de 2 ciclos mecânicos. Agora, se eu tiver um motor 2 tempos, esse 1,5 aqui cai fora. Tá? Eu teria 1 aqui só, porque um ciclo mecânico é igual a um ciclo termodinâmico. Então, tomem cuidado com esse parâmetro aqui na frente. Tá? Outro ponto aqui importante, relacionado ao ciclo, tá? Ao ciclo Otto ideal. Tanto no ciclo Otto quanto no ciclo diesel, a gente faz análises dos processos aplicando a primeira lei da termodinâmica num sistema fechado. Primeira lei da termodinâmica no sistema fechado, de uma forma geral, tem esse formato aqui. Calor que entra menos que sai, mais trabalho que entra menos que sai, igual ΔU. Ou daquela outra forma que a gente já viu, né? Calor menos trabalho é igual ΔU. Quando eu expliquei em detalhes o ciclo Otto para vocês, eu apliquei essa primeira lei para cada um dos processos. Vou até mostrar aqui. Ó. Acho que foi na aula 2, se eu não me engano. Ó, a gente aplicou em cada um dos processos aqui, ó, processo 1, 2, 3, 4, 2, 3 e 4, 1. Então, no processo 1, 2, que é o processo de compressão, eu não tenho nenhuma troca de calor aqui, né? Porque é um processo isentrópico. Isentrópico quer dizer que é reversível e adiabático, né? Se é reversível e adiabático, é isentrópico. Então, eu tinha um processo sem troca de calor, só tinha trabalho. E a gente calculava o trabalho como uma variação de energia interna. Mesma coisa para o processo 3, 4, que é um processo de expansão isentrópico, só tem trabalho envolvido. E a gente viu que o trabalho era variação de energia interna. Quando a gente fez análise da quantidade de calor que estava entrando e saindo, era a mesma coisa. Calor que está entrando, se vocês olharem aqui, ó, nesse processo, o processo de fornecimento de calor é um processo onde o volume se mantém constante dentro da câmara de compressão. Então, é um processo a volume constante. Eu não vou ter trabalho durante esse processo. Lembre-se, para um sistema fechado, trabalho é igual a integral de PDV. Se eu não tenho variação de volume, eu não tenho trabalho. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica aqui, a gente só vai ter calor, não vai ter trabalho. Então, o calor que está entrando, que é H, vai ficar igual a variação de energia interna. E a mesma coisa na saída, não tenho variação de volume, ó. Não tenho variação de volume aqui, tem um calor que está saindo, vai ser variação de energia interna, porque eu não tenho trabalho. Então, todos os processos num ciclo Otto, a gente avalia por variação de energia interna. Trabalho de compressão aqui vai ser energia interna 2 menos energia interna 1. O calor fornecido é a energia interna 3 menos energia interna 2 e assim por diante. Tá? O trabalho aqui de expansão, a energia interna 3 menos a 4, o calor que está saindo, a energia interna 4 menos 1. Beleza. Para o Otto, então, é sempre variação de energia interna. Vou até adiantar um pouquinho aqui para mostrar. Para o diesel, vocês têm que tomar cuidado. Para o diesel,
Do 1 para o 2 é igual ao do Otto, então variação de energia interna. Do 3 para o 4 também é igual ao do Otto, variação de energia interna, porque eu só tenho trabalho envolvido, não tenho calor. Do 4 para o 1, só calor envolvido, não tenho trabalho, porque o volume é constante, então é variação de energia interna aqui também para calcular esse calor. Só que o processo representativo da combustão, aqui eu tenho fornecimento de calor, porque eu tenho a combustão, está entrando calor, está entrando QH, mas eu tenho uma variação de volume. Tá? Então, se eu tenho uma variação de volume, eu tenho um trabalho envolvido. Então, quando eu tenho esse trabalho envolvido, a minha integral de PDV, né, não vai dar zero, né? O volume não é constante, eu tenho uma variação. Então, se a gente for aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse processo aqui, então vou até voltar aqui, ó, para a aula 3. Então, para a aula 3, se vocês olharem, eu comentei isso aqui, ó. Tinha apresentado o ciclo diesel, a gente aplicou a primeira termodinâmica do sistema fechado entre 2 e 3, de processo de fornecimento de calor. E aqui, ó, a gente tem calor sendo fornecido, QH, eu tenho um trabalho, tá, que está sendo gerado, que está saindo do sistema, então por isso que ele está aqui menos o trabalho que está saindo, é igual a energia 3 menos energia 2. O trabalho é integral de PDV. Só que esse processo de 2 até 3, se a gente for olhar aqui, ó, é um processo a pressão constante. Consequentemente, se é um processo a pressão constante, eu posso jogar essa pressão aqui para fora da integral, porque ela é uma constante. E fica só a integral de dV. Integral de dV é o próprio volume, né? Se eu aplicar os limites de integração, vai ficar V3 menos V2. Bom, se eu abrir esse termo, vai ficar assim, ó. QH é igual a P3V3 menos P2V2, mais o 3 menos o 2. Posso juntar os termos que tem 3 e os termos que tem 2. Eu fico assim, ó, o 3 mais P3V3 e aqui o 2 mais P2V2. 1 mais PV é entalpia. Então, por isso que aparecia entalpia aqui na hora que a gente fosse analisar o processo de fornecimento de calor no ciclo diesel. Então, tomem cuidado com isso, pessoal. O único processo que vai mudar na hora de a gente for fazer os cálculos, tá? É o QH. O QH para o ciclo Otto é energia interna 3 menos energia interna 2. O QH para o ciclo diesel é entalpia 3 menos entalpia 2. Tá? E se nós considerarmos CP e CV constante, que é o que a gente está fazendo aqui, eu posso escrever variação de entalpia como sendo CP vezes a variação de temperatura, e posso escrever variação de energia interna, que é no caso do ciclo Otto, né, como CV, variação de temperatura. Tá? Então, tomem cuidado com essa diferenciação entre o ciclo Otto e o ciclo diesel. Outro ponto importante aqui, deixa eu voltar um pouquinho, quando a gente fez aquela revisão de termodinâmica. Tá? A gente está considerando o fluido de trabalho como um ar, né? O ar é o fluido de trabalho, a gente está usando as hipóteses padrão A. O ar a gente pode considerar ele como um gás ideal. Então, em qualquer momento, para qualquer um dos pontos, dos 4 pontos que eu tenho no ciclo, vocês podem utilizar a equação do gás ideal. Tá? Então, às vezes é importante vocês se lembrarem disso, porque às vezes vocês têm que usar a equação do gás ideal para tirar alguma informação que está faltando. Outro ponto bem importante, essas equações aqui, que servem para gases ideais, tá? Elas só podem ser utilizadas para os processos isentrópicos. Então, qualquer uma dessas 3 equações aqui, tá? Primeiro que ela só vale para gás ideal, só vale para processo isentrópico, e a gente está considerando CP e CV constante, tá? Então, essas 3 equações aqui, vocês só vão poder utilizar
entre os processos 1 e 2, que é um processo de compressão isentrópico, e o processo 3 e 4, que é um processo de expansão isentrópico. Nunca vocês vão poder utilizar entre os pontos 2 e 3 e os pontos 4 e 1, tanto para o ciclo Otto quanto para o ciclo diesel. Tá? Porque os processos 2, 3 e 4 e 1 não são processos isentrópicos. Tá? Se vocês usarem a equação, vocês vão achar um resultado ali, mas que não faz sentido nenhum. Beleza? Essas equações aqui, ó, a gente deduziu, mostrou elas, tá? Elas também só valem se eu estiver considerando CP e CV constante, tá? Então, tem uma equação aqui para o ciclo Otto e uma equação para eficiência para o ciclo diesel. Beleza? Sugiro também dar uma olhadinha na animação aqui do motor 4 tempos do motor ciclo diesel, tá? Nesse ciclo, a grande diferença que eu tenho em relação ao Otto é o processo de compressão e o processo de combustão. Então, aqui no ciclo diesel, eu só estou comprimindo ar, entra só ar dentro da câmara de compressão. Tá? Comprimo esse ar até ele atingir uma pressão e temperatura bem elevada. A temperatura que ele atinge vai ser uma temperatura maior do que a temperatura de autoignição do combustível, porque quando o combustível for fornecido para esse ambiente, só o contato desse combustível com esse ar a alta temperatura já vai ser o suficiente para promover a queima do combustível. Pressão média efetiva é um parâmetro que a gente muitas vezes utiliza para comparar motores diferentes, tá? É como se eu pegasse o trabalho produzido lá dentro do meu ciclo, pode ser o ciclo Otto, pode ser o ciclo diesel, pegasse esse trabalho líquido, colocasse aqui no diagrama PV entre os volumes mínimos e máximos, ou seja, o volume lá no ponto morto superior e no ponto morto inferior, que representa o volume deslocado, né, no meu motor, ou no meu cilindro, colocasse esse trabalho aqui, essa área do trabalho aqui, e verificasse qual que é o valor da pressão média. Tá? Então, é um parâmetro muitas vezes utilizado para comparar diferentes motores.